Olá você, telespectador do programa Saúde em Evidência. No programa de hoje nós vamos conversar com a fisioterapeuta intensivista Renata Xavier, para conhecermos os bastidores de como funciona um processo de fisioterapia hospitalar, principalmente quando a gente fala em leitos de UTI. O programa está incrível e, claro, você fica com a gente. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, que bom que você mais uma vez, gentilmente, abriu as portas da sua casa no sábado de manhã para receber informação e informação de qualidade aqui no programa Saúde em Evidência. Hoje nós estaremos conversando com a fisioterapeuta intensivista Renata Xavier para conhecermos mais como funcionam os bastidores da fisioterapia, que é uma área de suma importância no tratamento e recuperação dos pacientes. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Catarina. Bom dia. É bom estar aqui no programa Saúde em Evidência. Estou à disposição aqui para a gente conversar bastante hoje sobre o tema de fisioterapia e UTI. Vamos logo começar perguntando aquilo que certamente que você está em casa também gostaria de saber. Como é a rotina? O que é a fisioterapia numa UTI? Bom, fisioterapia em UTI é uma especialização da fisioterapia. Você faz uma especialização de 2 anos do curso depois que você se forma e você vai trabalhar com pacientes críticos, né? Pacientes que estão ali precisando de uma assistência, uma monitorização contínua, né? E de uma assistência completa, não só na parte de fisioterapia, mas também na parte médica, de enfermagem, junto com os técnicos de enfermagem e, assim, abrangente em todas as multidisciplinas que tem dentro do UTI. Então, a fisioterapia UTI, ela vem para agregar junto com as outras profissões, né? E a gente trabalha fazendo diversas atividades, né? A gente já trabalha atendendo inicialmente o paciente que chega, que é admitido. A gente faz a avaliação desse paciente, a avaliação neurológica, a avaliação respiratória, a avaliação neuromuscular, a avaliação não só do sistema respiratório e osteomotor, mas toda a avaliação vascular do paciente. Então, a gente tem uma abrangência generalista também nesse aspecto, sabe? Então, a gente vai, a partir desse momento, dessa avaliação inicial, programar os exercícios terapêuticos, as mobilizações, as técnicas mais adequadas de acordo com o que a gente encontrou ali na entrada daquele paciente. Perfeito. Renata, existe algum pré-requisito para exercer essa função? Sim. É bom que você está aí em casa saber, porque a gente sempre gosta de saber para que mãos a gente vai numa situação de uma necessidade de uma UTI. Isso. Quais seriam esses requisitos? Então, a gente tem, primeiro, que ter a formação em UTI, faz a pós-graduação em UTI. A gente tem que cumprir um estágio de 6 meses em UTI, no mínimo. E é importante que a pessoa que entre no UTI tenha uma residência em UTI. Porque você vai estar tratando pessoas que estão ali vulneráveis, né? Muitas vezes precisando de uma assistência, onde você tem um paciente grave, um paciente onde você tem que estar, onde tudo que você for fazer com ele pode ter um impacto, uma repercussão. Então, o máximo de qualificação de curso, de qualificação não só teórica, mas também prática, para estar atendendo esse paciente, é de suma importância. Então, assim, o que eu oriento para você entrar no UTI, que você tenha um estágio muito bom de UTI, além do pós-graduação, e, se possível, fazer residência em UTI, eu acho que lhe dá uma gabaritagem, lhe dá uma segurança de você atender bem esses pacientes que estão ali, né? Geralmente são 10 pacientes para um fisioterapeuta. Então, a demanda é alta. É alta, tem que ter muita habilidade, muita disposição, porque né? tem intercorrência, né? Tem paciente que você precisa botar para caminhar, para andar, para sentar. Porque o imobilismo no leito, ele causa degradação muscular, perda da musculatura, causa diminuição da amplitude articular. Então, assim, é interessante que a gente tenha essa noção de que você tem que tirar o paciente do leito, assim, se puder, se tiver viabilidade, botar ele para sentar, botar ele em pé, tirar ele um pouco daquela rotina, até para dar uma qualidade de vida mesmo àquele paciente que está ali, né? Quem já esteve em UTI,
como eu estive, e precisou de um profissional fisioterapeuta e foi de fundamental importância, sabe que existe a diferença entre um plantonista, um RT, que é o responsável técnico, e um coordenador. Vamos explicar um pouquinho para quem está em casa, porque já que a gente está nos bastidores de uma UTI, é importante que quem está em casa saiba também. Bom, o plantonista é o profissional, né, que vai ficar, geralmente ele fica 12 horas, de 7 às 7 da noite. Ele também pode ter uma carga horária de 24 horas, né, na UTI. Geralmente o plantonista vai atender, vai fazer a assistência de todos os pacientes. Então ele vai traçar, ele vai monitorizar, ele vai avaliar, ele vai planejar o tratamento terapêutico de todos os pacientes, né? Seja no plantão de 12 horas, porque tem serviço que tem 12 horas, tem serviço que tem 24 horas. Né? Mas sempre tem que ter 24 horas, porque às vezes você tem uma escala de 12 de dia e outra escala de mais 12 à noite. Então, o plantonista é esse profissional que está na assistência, botando a mão na massa todo dia, é o principal profissional, é o profissional da assistência, ele que vai estar junto com o paciente, é o profissional que tem mais valor, se for qualificar, porque é aquele que vai estar junto do paciente, é aquele que vai estar escutando as demandas, é que vai estar avaliando, vai estar vendo se ele vai estar precisando de um suporte maior em todos os aspectos, né? Seja motor, seja respiratório, precisando de um suporte de oxigênio, de um suporte de uma máscara de VNI, que muitas vezes a gente precisa fazer, que são as ventilações não invasivas, né? Que a gente usou muito na época do Covid. Do Covid, sim. Então, a programação de ventilação mecânica é toda com a gente, junto com os médicos, mas a gente programa de todos os pacientes que estão entubados. Então, você tem um cálculo, você tem que saber quanto é que é a frequência respiratória do paciente ideal, o volume corrente, a gente tem que saber como é que vai programar essa máquina inicialmente. Então, assim, são muitas demandas do paciente, do profissional que está na assistência. Tá? O coordenador é o profissional que vai gerenciar essa equipe, tá? É o profissional que vai organizar a escala, né? A função do coordenador e do RT, ele meio que se mistura, certo? Então, assim, o RT e o coordenador, ele tem a função de gerenciar aquela equipe, né? Que é organizar a escala, organiza férias, ele organiza as demandas de educação continuada, de indicadores de UTI, né? Ele programa ao longo do ano todos esses cursos de educação continuada que tem que ter para atualização do profissional, programa uma escala de cursos, né? Então, é bem interessante essa ação do coordenador e do RT. E toda a questão ética profissional é do RT, do responsável técnico, junto com o profissional, para você avaliar e qualquer problema que tiver, você intervir junto com o profissional. Perfeito. Renata, quais são as principais funções e como é a atuação de um fisioterapeuta na UTI? Principais funções. Bom, inicialmente o fisioterapeuta, ele avalia o paciente, ele avalia não só uma forma, assim, vamos dizer, clínica, mas ele avalia também uma forma cinético-funcional. Avaliar uma forma cinético-funcional quer dizer como ele está se comportando com relação à funcionalidade, a funcionalidade motora, a funcionalidade muscular, articular e as demandas respiratórias. Então, você vai fazer delinear a partir de sua avaliação inicial, seja cognitiva, seja respiratória, seja da motricidade, avaliar esse grau de força muscular, de potência muscular, de amplitude muscular que ele chegou, porque a gente sabe que o leito do UTI, ele leva à imobilidade no leito, né? Você muito tempo no UTI, muito tempo numa cama, leva ao desuso. Sim. Leva à perda da musculatura. Então, quando você tem um idoso que já entra com dificuldade no leito do UTI, de andar, de sentar, muito tempo acamado, ele vai progredir para uma disfunção maior da questão motora, da questão respiratória, só em estar no leito de UTI. Porque às vezes precisa de restrição, né, no leito. Às vezes está sedado o paciente, às vezes está bloqueado. Então, esse mobilismo no leito, ele leva a essa degradação muscular. E assim, o fisioterapeuta vai intervir justamente nesse momento, né, que vai fazer com que a mobilização precoce desse paciente. Quando ele tiver estabilidade para a gente mobilizar o paciente, a gente já está intervindo. Né? Teve estabilidade clínica, ele está ok, não tem nenhuma contraindicação, a gente já vai estar mobilizando o paciente, tentando fazer que ele desperte, que ele tenha uma contração ativa, que ele sente no leito, que ele fique em pé no leito. É
em frente ao leito, dar um suporte a ele para andar na UTI, para tirar ele da UTI, às vezes. Então, a gente dá essa qualidade de vida para o paciente, que muitas vezes essa restrição leva ao desuso, né? E à perda da motricidade. A gente termina que fica com a ideia, não sei se você que está em casa também tinha essa mesma ideia, de que fisioterapeuta é muito menor do que tudo isso que a gente ouviu de você. A gente não tem noção, mas a gente faz um trabalho assim, tudo que eu sou, eu devo à fisioterapia, eu sou muito fã. Eu acho que eu seria, de novo, fisioterapeuta. E assim, a gente ajuda as pessoas. A gente tem essa função social de tirar uma pessoa que está ali naquele leito, na dependência dos outros, né? E você dá esse suporte e fazer com que essa paciente retorne a andar, retorne às suas funções diárias, dar qualidade de vida para uma pessoa que às vezes está tão fragilizada. Reabilita, né? Isso é a questão toda motora, porque a fisioterapia vem da função. Quando a gente fala fisioterapia, muitas vezes a gente está falando, às vezes o pessoal leva muito para a parte respiratória. É importante a parte respiratória, tanto quanto a motora. Mas a base da fisioterapia é a cinesiologia, que é o estudo do movimento. Tá? Então, assim, é importante tanto quanto a parte respiratória. A gente mexe muito, faz todas as técnicas de reabilitação respiratória, de demanda de técnica de ajuda de tosse, de expansão pulmonar, faz a parte de ventilação não invasiva com as máscaras, programação de ventilação mecânica, desmame dessa programação de ventilação mecânica toda com a gente. E pense, você programar como você vai respirar. Literalmente, o paciente fica nas suas mãos. Fica. Então, a gente tem que ter muito preparo, muita responsabilidade. A gente tem que estar muito preparado, ter muita responsabilidade e gostar muito do que a gente faz. Porque são 10 pacientes ao longo de 20 anos, isso cansa um pouco. Então, a gente tem que gostar, antes de tudo, você tem que gostar do que você faz. Quando você gosta do que você faz bem feito. Você faz com amor aquilo. Renata, de um tempo para cá, é impressão minha, por causa de experiências que tive, ou mudou a abordagem da fisioterapia com relação ao time, ao tempo? Por exemplo, eu fiz uma cirurgia importante de coluna e operei à noite, no outro dia de manhã, o fisioterapeuta já estava lá. Bom dia, vamos levantar, vamos andar. Isso. E eu tomei um choque. Pois é, às vezes, não, eu vou ficar de repouso agora. Não, você vai levantar, a gente vai fazer atividade, a gente vai ficar de pé, vai ficar contra a gravidade, vai respeitando seu momento também, sua dor, né? Porque às vezes está um pouco dolorido, mas a gente vai melhorar a marcha, melhorar o retorno venoso, né? Porque às vezes pode dar edema dos membros inferiores e a cirurgia, né? E assim, a gente já vai estimulando para não ter trombose, para melhorar o retorno venoso, bombeamento tibial-tássico, postura contra a gravidade, fortalecimento dos membros inferiores, dos membros superiores. Para quê? Para você não perder força. Maravilhoso. Está vendo como a fisioterapia é ampla? A gente vai para um breve intervalo e eu volto daqui a pouquinho para mais informações. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E
nós já estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e a conversa de hoje está bem interessante, falar sobre fisioterapia, algo que a maioria das pessoas só tem acesso quando realmente precisa, mas que também depois a gente vai conversar, Renata, sobre a importância da fisioterapia, não só no processo de reabilitação, mas também, sobretudo, no processo de prevenção. Mas eu quero saber como é que o fisioterapeuta intensivista atua numa equipe multidisciplinar. Então, o fisioterapeuta, ele tem que, primeiro, ele tem que ser um profissional que fala. Ele tem que se comunicar com as pessoas. Ele tem que se comunicar com o paciente. Ele tem que se comunicar com o seu enfermeiro, com o seu médico, com o seu técnico de enfermagem. Ele tem que ouvir as pessoas, ele tem que escutar as pessoas, ele tem que falar o que ele encontrou no paciente. Ele tem que dizer, ó, o paciente está com um aumento da frequência respiratória, ele está cansado, ele está cansado aos pequenos esforços. Hoje ele está mais sonolento, o paciente está mais rebaixado nível de consciência. Então, tudo que você avaliar, sua escuta, todas as suas percepções que você avaliou do paciente, você tem que comunicar à equipe. Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando você é um bom profissional, você tem que ter essa comunicação bem integrada, né, com os outros profissionais. Eu acho que essa é a base. E escutar, avaliar e escutar. O que o outro profissional falou, você vai lá, avalia também. E a partir daí você traça o seu programa de tratamento, né? Se esse paciente não precisa de um repouso naquele momento, porque às vezes você tem uma angina estável, você tem uma dor precordial, você tem uma trombose que não está heparinizada ainda. Então esse paciente tem que ter repouso. Às vezes a gente tem que avaliar até para saber quando tem um repouso, quando você pode iniciar uma atividade. Então, assim, o fisioterapeuta, junto da equipe multidisciplinar, ele tem que ter esse olhar integrado, ele tem que conhecer bastante a doença, tem que conhecer sua função ali. Eu acho que ele tem que saber qual é a sua função, principalmente, para não se misturar nas funções das outras pessoas. E, assim, você tem que estar sempre atento às intercorrências, atento às demandas daquele paciente. Você tem que estar sempre procurando ver exames laboratoriais, sempre procurando saber como é que está uma gasometria arterial que a gente faz corriqueiramente, que é um exame que avalia os gases arteriais. Então, assim, a gente tem que estar escutando os outros profissionais e falando também o que a gente pegou de informação e obteve naquele momento onde a gente fez a nossa anamnese no paciente. Então, uma intervenção do fisioterapeuta pode mudar todo o planejamento. Com certeza. A gente, não só a gente, mas uma avaliação do enfermeiro, do médico, pode dizer assim, doutor, esse paciente rebaixou o nível de consciência, está com um Glasgow abaixo de 8, não é melhor a gente tentar evoluir com intubação esse paciente, já que o Glasgow, que é o nível de consciência do paciente, está tão rebaixado? Então, assim, você tem que ter essa intercomunicação entre a equipe e escutar também. Eu acho que a principal qualidade que você tem que ter como profissional. A terapêutica, né, a estratégia terapêutica, ela tem que ser conduzida por várias mãos, né? Isso. E aí esse respeito interdisciplinar, de ouvir o outro, de mudar também a sua percepção a partir do que o outro profissional está olhando e salva vidas. Isso é muito interessante, muito interessante. Por isso que é bom quando você tem uma equipe coesa, né? Uma equipe que se respeita, que respeita a opinião do outro, porque todo mundo precisa ter a mesma opinião, mas você precisa respeitar a opinião do outro. E ter a sensibilidade de ouvir o outro dentro da ótica do outro, né? Isso é muito interessante. E aí a gente trabalha em equipe. Em todas as condutas já são traçadas geralmente na avaliação do médico que faz a visita multi. Então a gente vai dizendo o que encontrou, de paciente em paciente, e o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, e traçando o plano terapêutico para ele do dia. Então, assim, você já vai avaliando o paciente, tendo sua percepção daquele paciente, você recebe um plantão de um colega, e aí na hora da visita, que geralmente é em torno de umas 10 horas, a gente tem a visita multidisciplinar, onde a gente discute todos os pacientes, todos os 10. Então, a gente tem que ter já traçado uma opinião, e aí a gente explana a opinião nossa durante a visita multi, né? Que aí vai estar o médico da UTI, vai estar o plantonista, vai estar o RT, vai estar o enfermeiro, o fisioterapeuta, e aí a gente vai discutir caso a caso todos os pacientes. Tem a figura do fonoaudiólogo também?
Também tem o fono, tem a nutricionista, tem o dentista. Hoje em dia a equipe multidisciplinar ela é assim polivalente, né? São diversas profissões, Perfeito. Então assim o psicólogo também. Então assim você vai falar da sua área, mas cada profissional vai avaliar e vai falar do que ele compete, né? Então assim esse momento é muito enriquecedor, que a gente aprende com outro profissional. Sim, certamente. Eu aprendi muito nas visitas multidisciplinares. E assim, quando eu estou como RT nos hospitais, eu peço acompanhar a visita multi. É interessante, você vai escutar o enfermeiro, o fono, vai escutar o nutricionista, o farmacêutico. Então, assim, vai lhe agregar bastante. Eu acho que a gente aprende muito na visita multi, né? E quando a gente tem um RT médico bom, aí que a gente aprende mesmo. Com certeza. Hoje, diante aí dessa temporada, nessa caminhada já extensa que você tem dentro da fisioterapia intensivista, se você pudesse elencar as 3 maiores qualidades de um fisioterapeuta intensivista, quais seriam? Ele tem que ser estudioso, ele tem que ser competente e ele tem que ser humano. Eu acho que são as 3 qualidades que você tem que ter para ser um bom profissional. Com essas 3 qualidades de trabalho, você chega longe, você vai conseguir o que você pretende com essa profissão. Você falou numa coisa que é muito importante, porque de umas décadas para cá, talvez de 2 décadas para cá, até os slogans dos grandes centros médicos hospitalares, né, das capitais, usou muito isso, né? O cuidado humanizado. Para quem está em casa e talvez não tenha ouvido isso ou não saiba o que é esse cuidado humanizado, explica para os nossos telespectadores, Renata, qual a importância de um serviço humanizado. Bom, o serviço humanizado é de suma importância, né? Uma vez que você tem que escutar o paciente, né? Ele é a principal figura, não sou eu, não é o médico, não é nenhuma pessoa da equipe multi. A principal figura no leito de UTI é o paciente. Então, a gente tem que prezar pelo bem-estar dele. Entendeu? Então, a gente tem que estar sensível às necessidades dele. Não só fisioterápicas, não só no âmbito médico, mas as necessidades ali de vulnerabilidade, né, da pessoa como ser humano. Às vezes ele quer ver uma pessoa, quer falar com alguém, quer sair daquele local. A gente vê toda a viabilidade de a gente tirar um pouco ele da UTI, de ter uma visita, durante a visita, de levar ele lá para fora, pegar um sol, falar com a família lá fora, às vezes ter noção de se está noite, se está dia. Então, assim, isso até evita delírio de UTI, né? Que o paciente entra muito em delírio, não sei saber se é dia, se é noite, fica agitado às vezes de noite e dorme direto de dia. Então, essa humanização, assim, é uma coisa que tem que ser praticada e sempre lembrada pelo profissional que está entrando no UTI. A gente tem que estar sensível. Pense como se fosse um familiar seu, como se fosse sua mãe, como se fosse seu pai. Aí você vai ser um profissional super sensível. Eu garanto. É verdade. A empatia, né? O se colocar no lugar do outro é muito importante. E a gente vê aí, vira e mexe, tanto em redes sociais como nos jornais, a gente vê grandes centros, né? A gente está falando agora de uma coisa muito maior, de até a questão de respeitar e de encontrar o como, né? O jeito. Como é que o hospital pode abrir essa brecha, essa precedência para que até os animais de estimação Legal, né? no jardim se encontrem com o paciente. Nossa, eu já vi algumas vezes você abrir para paciente comer uma coisa que ele gosta, né? Deixar entrar um animal de estimação que ele ama, ele vai ficar feliz. Deixar entrar um neto dele, que ele não vê há tanto tempo, está ali há, sei lá, 15 dias, não viu mais ninguém. Às vezes é o remédio. É o remédio, é o impulso, né? De vocês dizer, vou lutar, vale a pena eu lutar. Isso, né? É muito bom. Isso é muito bom. É importante. A humanização, eu acho que é um impulso que a gente tem que dar para um paciente que está muito tempo, está cansado, está desanimado. Eu acho que isso aí agrega, que isso impulsiona, faz com que ele fique mais feliz e faça com que os dias sejam mais leves ali, né? E garanta uma progressão de melhora para ele. Renata, essas casadinhas que vocês fazem entre a equipe multidisciplinar, certamente eu fiquei aqui visualizando você trabalhar, nunca a vi trabalhando, né? Mas fiquei aqui visualizando você trabalhar. Essa casadinha funciona de olhe para que a gente possa melhorar a sua performance com a fisioterapia. Eu preciso que o senhor se alimente bem. Sim. Então, termina que interfere na resposta da conduta do nutricionista. Sim.
A nutrição, a gente tem uma nutricionista lá no hospital que é muito boa, Mayara, aí ela está sempre em contato com a gente. Então, a gente tem peso, o paciente chegou, quanto é que o paciente está agora. Então, assim, sempre está avaliando a questão nutricional desse paciente, para ele não perder tanta massa magra, né? Não perder tanta gordura, porque é importante o teor de gordura também do paciente. Se alimentar com toda a programação nutricional estabelecida, para que não tenha um impacto de tanta perca de muscular, né? Então, às vezes, suplementar proteína. Então, isso é de suma importância o nutricionista. O nutricionista, ele vai, às vezes, o paciente não quer comer, e ele está consciente, orientado. A nutricionista vai lá, conversa com ele. O que é que você quer comer? O que é que você... Me diga o que é que você gosta. Vamos abrir uma sessão. Vamos lá, vamos abrir uma sessão para ele manter a dieta, o gasto calórico dele e a ingesta, né, adequada. Então, assim, a gente tem que andar junto. A gente tem que aprender. A gente aprende sempre com os nutricionistas. É muito interessante. E a gente fica sempre de olho. Sempre de olho. Hidratação. A hidratação é importante. Quanto é que tem que de hidratação, até não hidratar tanto. Tem paciente que não pode hidratar e tem paciente que precisa hidratar. Então, assim, toda essa demanda aí nutricional, de ingestão de líquido, tudo é monitorizado, tudo isso. Chamar o paciente pelo nome faz Importante, diferença? importante. Quando a gente chama alguém pelo nome, a gente está sendo empático com ele. A gente está se aproxima dele, né? A gente gera uma empatia quando a gente chama alguém pelo nome. A gente se importa com ele. A gente não chama de leito 1, leito 2. Né? Tem nome, né? Tem nome. Tem a Renata e Catarina. Isso é muito É importante. importante. A gente vai chamar um breve intervalo e eu volto daqui a pouquinho com outras informações para você que está em casa. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco aqui do programa Saúde em Evidência e que bom, quero lhe agradecer por mais uma vez, todos os sábados você está aqui conosco. Audiência muito importante. Doutora Renata, quais são os principais recursos e técnicas de intervenção no leito de UTI? Bom, Catarina, a gente tem um leque imenso de recursos, tá? A gente tem recursos na área de respiratória e a gente tem recursos na área de assistência motora, né? A gente denomina assim. Na questão respiratória, a gente tem todas as técnicas de reexpansão pulmonar, né? As técnicas que ajudam a tossir, que melhoram a expectoração. As técnicas que melhoram a reexpansão pulmonar, né? Que é onde a gente usa a inspiração profunda, trabalhando na capacidade residual funcional do paciente. Né? A gente vai pedir para o paciente sempre reexpandir o pulmão o máximo que ele consegue, depois soprar. Tem todo um leque de técnicas. As técnicas expansivas,
desobstrutivas, né? As técnicas que você pode usar com o ventilador mecânico, seja para desobstrução ou expansão também. A gente pode usar aquela máquina para fazer técnica, entendeu? Então, assim, a gente pode usar aquele recurso terapêutico, ventilatório que está sendo usado com o paciente para melhorar a expectoração dele, para melhorar a oxigenação e para melhorar e para proteger também, porque a gente tem que proteger quando a gente ventila o paciente. Então, são várias técnicas na parte respiratória. Então, a gente vai usar esse gabarito aí de técnicas e recursos terapêuticos em prol da necessidade específica e individualizada de cada paciente. Então, se um paciente precisa de oxigenação, a gente vai suplementar oxigênio, vai fazer as técnicas de expansivas, vai fazer técnica com EPAP, com PIP, com esforço expiratório para melhorar a expansão. Se ele precisa de técnica que melhora a expectoração, aí você vai fazer técnicas que aumentam a aceleração do fluxo expiratório, com o aumento da tosse, com o aumento da potência da tosse, né? Se você precisa de um paciente que precise de um alívio do desconforto respiratório, a gente pode estimular o diafragma, fazer com que ele às vezes a ansiedade aumenta a frequência respiratória, então ele se concentrar mais na respiração, fazer com que ele comece a respirar mais usando a parte de baixo aqui, que é o diafragma, e ele se concentre, ele consiga sair às vezes de um desconforto respiratório, né, com uma concentração melhor de respiração, de consciência de respiração. Então, assim, essa aí é a parte respiratória, né? Além de todos os recursos que você pode fazer com o ventilador mecânico. O ventilador mecânico a gente pode usar inúmeros recursos. Recursos para aumentar o fluxo respiratório, aumentar a tosse, aumentar a oxigenação do paciente e, ao mesmo tempo, proteger esse pulmão, né? Porque a gente não pode dar nem muita pressão, nem pressão a menos, tem que ser tudo adequado da parte respiratória. E da parte motora, a gente vai usar os exercícios. O principal da parte motora é você tirar o paciente do leito. Botar ele sentado no leito, botar ele sentado na poltrona, botar ele em pé, fortalecer membros inferiores com exercício ativo, com exercício resistido, com exercício contra a gravidade, coloca ele para caminhar, deambulação. Deambulação é um dos principais exercícios que você pode implementar para o paciente, fortalecer o quadríceps, fortalecer membros inferiores com peso, sempre na segurança, né? Sempre de forma segura, mas visando tirar o paciente daquela condição e individualizando cada técnica em prol do que ele precisa naquele momento. É lógico que a gente está falando dentro de uma ótica intensivista, mas quando esse paciente ele sai da UTI e vai para o quarto, como é que funciona essa transição? Bom, interessante, muito boa a pergunta. Geralmente, a gente avalia se houve perca funcional desse paciente, se esse paciente entrou andando e sentando só, e se esse paciente não consegue mais fazer isso, né? Então, assim, o interessante é que a gente não tenha perca funcional, tá? Mas, às vezes, você precisa sedar esse paciente, entubar, e às vezes precisa de restrição no leito. Isso leva, infelizmente, ao desuso e, infelizmente, à perda de músculo e declínio da função. Então, assim, você teve alta da UTI, você tem que continuar fazendo as atividades de fisioterapia. Você tem que, no seu quarto, onde você estiver, colocar o paciente sentado, colocar o paciente em pé, fazendo as atividades, ele vai estar com estabilidade clínica maior. Então, assim, você já pode fazer exercícios com mais grau de dificuldade, exercícios com mais grau de peso, botar ele para andar umas distâncias maiores, fazer um exercício conjugado, respiratório e motor ao mesmo tempo. Essa progressão é uma progressão que tem que ir até a academia, vamos dizer assim, né? Ele tem que ir melhorando, restaurando a força, restaurando a sua amplitude de movimento, o seu equilíbrio, que muitas vezes você perde o equilíbrio. Muitas vezes você deitado muito tempo no leito, você fica sentado e você fica tonto. Então, assim, você reestruturar o equilíbrio, restabelecer toda essa questão motora, de motricidade fina, motricidade grossa, né? Quando você pega alguma coisa para escrever, motricidade fina. Para pegar um copo de água aqui, é motricidade mais grossa. Então, assim, você vai trabalhar toda a motricidade em todos os âmbitos e, quando tiver alta,
continua. Se precisar de fisioterapia numa clínica, vai para a clínica. Se já puder ir para uma academia, fazer atividade muscular com mais carga de força e peso, continuar. Fazer uma pergunta que eu sei que vai mexer com você agora. Nessa sua caminhada aí, né, profissional, como fisioterapeuta e, sobretudo, como fisioterapeuta intensivista, certamente você já se deparou com situações muito chocantes, né, tocantes, sensíveis, a palavra certa. Tem algum caso, claro, preservando o nome e a situação, mas tem algum caso que você sabe que você pode olhar assim e dizer assim, uau, o meu papel como fisioterapeuta foi feito. Foi feito. Que bom que foi feito. Bom, eu acho que tem um caso interessante. Foi durante a pandemia Covid-19, acho que era de 2020 por aí, e a gente estava com um paciente que tinha sido acometido pelo Covid, e ele estava com aquele pulmão, né, todo comprometido, vidro fosco, usando oxigênio, a máscara reservatório 15 litros, hipoxêmico, cansado, e a gente chegava todos os dias lá, né, com máscara de VNI para fazer fisioterapia, colocar o paciente na máscara pressurizado, e ele estava lá mais de 10 dias, já estava cansado, já estava em perca de massa muscular, mas ele estava numa melhora, né? Ele estava ascendendo, ele estava melhorando. E aí, nesse dia, a gente fez a visita multi com os outros profissionais e a gente decidiu que ele não precisava fazer mais a máscara de ventilação não invasiva, que ele fazia 2 horas de manhã, 2 horas de tarde e 2 horas à noite. A gente colocava nele, ele ficava pressurizado, com oxigênio e com gás, né? Pressurizando ele, para melhorar a expansão. E aí, nesse dia, foi muito bonito, que aí a gente decidiu que ele não precisava mais. Aí ele tinha tomado café, ele estava sem oxigênio, já tinha desmamado, a oxigênio terapia já estava bem reduzida, já estava num catéter. Aí eu falei com ele, bom dia. Aí ele disse, bom dia. Disse, vamos fazer hoje, né, a máscara? Aí eu disse, não, o senhor não vai fazer mais não precisa mais não. Eita. Aí ele chorou. Sim. Aí eu fiquei emocionada. Eu acho que nesse dia assim foi bem bacana. Ainda quando eu falo, que ele chorou, me deu vontade de chorar também. Então, assim, meu papel foi cumprido como profissional. Isso é muito bom. É muito interessante, é muito bom. Acho que compensa tudo, sabe? Compensa o esforço, compensa muito... É porque você se compromete, né? E nesse momento ele estava saindo daquela situação. Mais para frente ele teve alta. E aí a gente fez o nosso papel social, como profissional, que é tirar aquele paciente daquela situação e voltar para os seus familiares. Acho que nesse momento aí, quando ele caiu a ficha dele, ele entendeu que não ia precisar fazer VNI, que são as ventilações não invasivas. Eu acho que ele entendeu que ele ia ter alta, ele ia ficar bem. Acho que foi isso. O fôlego não foi só do pulmão, foi um fôlego de vida mesmo, né? De esperançar. Isso é muito bom. Renova-se a esperança, né? E foi muito interessante. O Covid me amadureceu muito como profissional e como pessoa também, porque a gente viu muito isso, entendeu? Espero que nunca mais volte, que eu não tenha mais nem estrutura para lidar com tantas... Porque foram momentos terríveis, assim. Só quem está dentro do hospital com aquela demanda de pacientes entubados e a família, muita gente jovem. E assim, espero que nunca mais a gente precise passar por isso. Eu também espero, mas eu vou aproveitar a sua deixa, porque eu já tinha programado essa pergunta. Eu quero saber como é que foi a atuação na linha de frente da pandemia do Covid-19 e quais foram os benefícios da profissão. Uhum. Bom, eu acho que tudo que vem para o mal carrega um bem, né? Então, com a pandemia, a gente estava inicialmente muito angustiado. A gente, como todo mundo, a gente não sabia o que a gente ia encontrar. Mas a gente é profissional de saúde, a gente é aqui a linha de frente, a gente aqui tem que estar na assistência. Então, assim... na época do Covid, a gente só tinha um UTI no hospital que eu trabalho, que é o Memorial. Na época da pandemia, a gente tinha 2 UTIs. Então, 2 UTIs com 10 leitos, praticamente. Então, era um UTI para pacientes que não tinham Covid e UTI para 10 leitos para o paciente que tinha Covid. Então, a gente dava assistência... Eu fiquei na UTI Covid como assistência. Então, a gente atendia e a gente tinha que estudar. Como era uma coisa nova, a gente teve que dizer assim, por exemplo, é novo. Então vamos ver o que está no mundo aí, como é que o pessoal já está ventilando esse pessoal, como é que ele já está tratando, o que é que a gente tem que fazer, qual o recurso que a gente tem que ter. A gente tem que ter ventilação não invasiva, vamos comprar as máscaras.
vão ter que ter as máscaras, a gente tem que ter catéter de alto fluxo, que é outro tipo de oxigenoterapia. Então, a gente tem que ter os recursos. Então, assim, estudar os recursos novos, ver a melhor forma de ventilar o paciente, ver a máscara mais adequada para cada paciente. Então, a gente teve que estudar, a gente teve que botar a mão na massa e, ao mesmo tempo, estar pesquisando, estar estudando, estar lendo, estar se atualizando e para estar dando ao paciente o melhor recurso possível que a gente tinha, né? A gente estava ali para tirar ele daquela situação. Então, assim, eu dei o máximo que eu tinha como profissional, entendeu? E, assim, eu acho que o recurso, que o bom que trouxe dessa profissão, para a gente como profissional, a valorização. Depois da pandemia, eu acho que a fisioterapia em UTI, ela ficou mais visualizada, entendida, entendeu? As pessoas começaram a entender que é importante ter o profissional lá, que é importante ter o profissional 24 horas, que o paciente intercorre 24 horas, não tem, é de manhã, vou intercorrer agora de manhã. Quando der 2 horas da manhã, não vou intercorrer, não vai precisar de fisioterapeuta. Então, assim, a legislação ficou mais em cima em relação à fiscalização do profissional 24 horas. De ter 24 horas um fisioterapeuta. Isso é muito bom. Então, a gente traz isso como benefício, né? Hoje em dia, eu trabalho não só no memorial, como também no regional. A gente tem 2 UTIs. A gente tinha um UTI de 6 leitos, onde a gente tem 2 UTIs, cada uma com 10 leitos. E cada uma com profissional, fisioterapeuta, cada um com sua escala, de 6 fisioterapeutas em cada UTI. Tem fisioterapeuta na vermelha, tem fisioterapeuta atendendo paciente nas clínicas. Então, assim, abriu o leque de possibilidade de contratação para esse profissional. Ele foi entendido que ele é necessário, entendeu? Então, assim, por uma questão não só de legislação, mas por uma questão de você ver a necessidade e ver como você tem a abordagem daquele profissional. Você muitas vezes tirar o paciente de um tubo, de uma necessidade de intubação. Quando você tinha fazia uma ventilação mecânica não invasiva, ou botava o paciente num catéter nasal de alto fluxo, evitando as intubações. Então, eu acho que é isso aí que a gente leva como um benefício para o profissional fisioterapeuta. Eu acho que leva essa questão de visualização social e ampliar, né, o seu horizonte dentro dos hospitais. Né? Onde você tinha um hospital com 3 fisioterapeutas, hoje você tem 6. Onde você tinha 6, você tem 21. Então, assim, isso é bom, isso é importante, isso faz com que a gente fique feliz, porque valoriza a nossa profissão. Perfeito. A gente vai precisar chamar um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com a profissional fisioterapeuta intensivista Renata Xavier. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra a locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta agora para mais um bloco e agora o último bloco, e vamos aproveitar, já que a gente está aqui com Renata conversando sobre a importância nessa questão social, da relevância social que o profissional fisioterapeuta
teve durante a Covid-19, toda essa importância na comissão de frente, né? Nessa linha de frente, como a gente chama. Renata, foi um tema ainda que é delicado falar, você se emocionou várias vezes, mas é preciso falar, até porque tem pessoas que ficaram com muitas dúvidas, né? E como a gente está aqui enaltecendo o trabalho do profissional fisioterapeuta, explica para a gente, que é totalmente leigo, você que está em casa, eu também, como é que funcionou e como é que funciona, né? Tem casos que precisam ainda. Aquela questão das intervenções por ventilação. Bom, Catarina, quando um paciente precisa ser entubado, ele precisa proteger a via aérea dele ou melhorar a função pulmonar, né? Então, tem momentos que é necessária a intubação. Então, depois que intuba o paciente, a gente tem as funções de programação de ventilação mecânica, né? A gente programa, então tem que programar como é que você vai respirar. Então, eu programo seu volume corrente, sua frequência respiratória, né? Quantas vezes você vai respirar por minuto. Então, eu tenho que programar a fração inspirada de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio que eu vou estar ofertando para você. E, além de programar esses parâmetros iniciais, eu tenho que proteger o pulmão. Então, eu tenho que estar sempre avaliando alguns detalhes, que são as pressões. Eu não posso passar de algumas pressões que são relevantes, né? Então, esse ajuste, ele é feito, e essa monitorização ela é feita constantemente. Esse ajuste e essa monitoração de proteção de ventilação mecânica também é feita constantemente. Então, esse paciente vai estar ventilando ali com o ventilador mecânico e essa programação inicial vai ser feita. E ao longo da melhora dele, ela vai sendo diminuída esse suporte. Então, eu vou diminuindo as pressões, diminuindo a fração de oxigênio, né? Então, ele está melhorando a troca gasosa. Eu vou melhorando, tirando dos modos mais controlados e colocando o paciente para ventilar no modo mais espontâneo. E junto com o despertar desse paciente, né, que é quando a gente reduz as sedações, a gente, em conjunto, conversa e avalia a possibilidade desse paciente sair dessa ventilação mecânica. Então, se ele já estiver melhor, a doença já estiver melhorado, assim, a parte clínica, a parte de troca gasosa e toda a função respiratória restabelecida ou cognitiva. E aí a gente pode programar para fazer os testes de respiração espontânea, que é quando a gente bota o paciente para respirar sozinho, praticamente sem nenhum suporte. E estando tudo ok, e a gente consegue fazer a extubação, que é a retirada do tubo, né? E a gente cessa a ventilação mecânica desse paciente. Então, é um processo de desmame dessa ventilação mecânica. Então, vai ter que haver a melhora clínica do paciente, e com a melhora clínica do paciente, a gente vai desmamando esse suporte ventilatório do paciente. Então, anda concomitantemente. Eu fiquei curiosa, prestando atenção em você falar. Existe também a figura do fisioterapeuta em pronto-socorro? Como é que funciona? Tá. Porque a gente falou muito em UTI, vermelha, né? Área vermelha você falou. A área vermelha tem como ventilador mecânico. A área vermelha tem ventilador. Infelizmente, o Conselho ele não tem lei que obrigue ter o fisioterapeuta na área vermelha. Mas como a necessidade e a gente tem esse manejo muito íntimo com o ventilador, a gente tem escala no regional. A gente tem uma escala de plantonistas fisioterapeutas na vermelha. E sempre tem um fisioterapeuta dando suporte lá. Então, tem um profissional para fazer a parte inicial de ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Porque a não invasiva são com as máscaras. Então, a gente está lá também, na assistência. Uma rotina bem... tem equipe. E aí entubando, chegando alguém sempre em necessidade de estar entubando, necessidade de estar fazendo ventilação mecânica, necessidade de estar fazendo suporte de oxigênio, né? E isso é constante, a programação é constante, e às vezes se conseguir já ir desmamando o ventilador, dependendo do que for o problema, às vezes é um edema agudo de pulmão, você já pode ir desmamando lá mesmo na vermelha. E é por isso que é interessante, porque às vezes você não tem vaga na UTI.
E se você tiver fisioterapeuta na vermelha, você já pode ir desmamando o ventilador mecânico. Se o quadro que levou à insuficiência já tiver resolvido, você já pode ir programando o ventilador para dar menos suporte e dependência do paciente. Então, assim, quando ele chegar na UTI, ele já vai estar Estabilizado. já e com menos necessidade de ventilação. É bem estratégico, inclusive, né? É muito importante. É bom que revejam aí essa legislação. Toda a área vermelha tem ventilador mecânico e é necessário fisioterapeuta. Que bom. E a gente sabe também que falamos agora há pouco da área vermelha, falamos a maior parte do programa da parte de intensivista, né, na UTI, com Renata, que é onde ela trabalha, o lugar que ela gosta, que ela escolheu. Mas a gente sabe também, e eu quero encerrar o programa de hoje falando exatamente sobre a importância da fisioterapia, não só de forma ostensiva, mas de forma preventiva. Quais são as doenças, quais são as necessidades para quem está em casa começar a pensar, opa, então não será a hora de eu procurar um fisioterapeuta? Que é de forma preventiva, como os nossos telespectadores podem começar a vislumbrar a necessidade de procurar um profissional fisioterapeuta? Bom, a fisioterapia ela é um leque de profissões, né? Assim, de especializações. É interessante que muitas vezes você pode estar fazendo algumas atividades bem interessantes com o fisioterapeuta. Você pode estar fazendo RPG, que é Reeducação Postural Global, melhorando sua postura, com prevenção mais na frente de você ter um problema de coluna grave, né? Você pode estar fazendo Pilates, que trabalha toda a musculatura, alongamento, fortalecimento, né? Na medida certa para um paciente idoso, na medida certa para um paciente que já tem um problema de coluna e para não evoluir para uma piora, né? Então, a gente pode fazer hidroterapia, onde a gente tem redução do impacto. Na água a gente tem a pressão hidrostática, que diminui o impacto, melhora o retorno venoso. Então, assim, a hidroterapia e a hidroginástica são super importantes assim, na prevenção de doenças osteoarticulares, além de socializar, que é importante, você já está, às vezes um idosozinho que não sai de casa, você socializa, você faz uma atividade, é super importante. Então, assim, procurar o que você se identifica mais, né? E o que é necessário para a sua vida. Mas a fisioterapia estética, né? Às vezes você está com um problema estético, drenagem linfática, às vezes uma massagem de alongamento, é um leque de opções que você pode ter. Então, assim, restabelecer sua postura, restabelecer sua funcionalidade, antes que evolua para um problema maior. Então, eu acho que a prevenção, antes de tudo, é o mais importante, né? Você ter consciência de que você tem um problema e você cuidar antecipadamente do que esse problema possa se agravar, né? Então, assim, eu acho que é importante a prevenção e eu acho que todo mundo devia pensar um pouco nisso, não deixar o problema se agravar tanto para depois correr atrás do prejuízo. Renata, se você pudesse agora, para nós encerrarmos, está chegando no fim do programa maravilhoso, mas se você pudesse dar um recado, um conselho para aqueles alunos que sonham, que têm a fisioterapia como uma das opções de curso, né, de formação, que conselho você daria a esses alunos? Eu daria o seguinte conselho. Você gosta de gente? Você faz fisioterapia, né? Você gosta de estudar? Você faz fisioterapia. Você gosta de se dedicar às coisas? Você faz fisioterapia. Então, assim, quando a gente se dedica, quando a gente gosta do que faz, quando a gente é empático com o outro, quando a gente gosta de pessoas, né? Porque não adianta estar num curso onde você vai ter que estar do lado de pessoas. Então, você vai dar certo. Estude, faça uma pós-graduação onde você tem identificação, né? Procura saber, conversa com um profissional da área, conversa com um fisioterapeuta, vai numa clínica, vai no hospital, me procura. Vê como é meu dia a dia, procura saber como é que a gente trabalha e vê se você se identifica com isso. Porque eu acho que você tem que... A identificação é a base de tudo que a gente faz na vida. A partir daí a gente começa a galgar os caminhos, né? Eu acho que o importante é isso. E depois muito estudo, faz uma pós-graduação, faz uma residência, e aí os caminhos vão se abrindo para a gente.
trabalho. A palavra é trabalho. A gente tem que ir trabalhando e aparecem as oportunidades mais na frente. Amando o que você faz. Mais uma vez eu quero agradecer, Renata, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação. Foi de fundamental importância. Enriqueceu muito o nosso sábado. Gostamos de falar de saúde, amamos conhecer os bastidores de uma UTI intensivista pelo profissional, pela ótica do profissional fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda sempre aqui. Obrigada. Obrigada. E agradecer também, claro, mais uma vez ao Hospital Memorial Arco Verde, que cedeu a fisioterapeuta Renata Xavier para estar aqui conosco. Sábado que vem a gente tem encontro marcado pontualmente às 10 horas. Eu aguardo você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções.